Olá, eu sou a chefe Manu. Hoje nós vamos fazer um rocambole salgado de arroz. Sim, sabe aquela sobrinha de arroz na geladeira? Vamos cozinhar? A receita é super simples, tem 1 ou 2 segredinhos na massa, mas é fácil de fazer. E ainda você vai estar usando o que tem na sua geladeira. Primeiro, usando aquele arroz que a gente não quer mais esquentar e servir ele como arroz, então a massa dele vai ser feita com o arroz. E o recheio, o que tiver sobrando na sua geladeira. A gente começa pela massa, que vai tudo no liquidificador. 1,5 xícara de arroz cozido, aquele que sobrou mesmo, na geladeira. Aí eu vou entrar com os líquidos. 1 xícara de leite, o óleo, ovos, parmesão ralado, aquele do saquinho, e vou bater muito bem esses ingredientes. Aqui é o primeiro segredinho da massa, tem que bater muito bem, mais ou menos 4 a 5 minutinhos, para o arroz ele precisa desmanchar. Então, antes eu mexi e vi que tinha gruminhos ainda. Agora sim a gente tem uma massa bem lisa. Nós vamos acrescentar 1 colher de sopa, que equivale à tampinha, de fermento. E daí a gente só mistura rapidinho. Ó, 1 colherzinha, uma tampinha. Pronto. O segundo segredinho tá aqui na forma. Forma untada. Se você não tiver papel manteiga em casa, você unta muito bem essa forma. Com bastante azeite ou óleo ou manteiga, tem que ficar bem grossinho mesmo. Porque como é uma massa que não vai farinha de trigo, a estrutura dela é aquele arroz. Então ela é uma massa bem delicada, sensível. Então, para ela não quebrar, quando a gente for desenformar para fazer o nosso rocambole, você vai ter que fazer isso, e se ela não estiver bem untada, ela não vai descolar. Então, aqui eu tenho papel manteiga, que eu untei a forma embaixo para segurar bem o papel manteiga, coloquei o papel manteiga e ainda untei o papel manteiga. Você pode untar, então, com manteiga, margarina, azeite, óleo, desmoldante. O meu aqui é desmoldante. Então, com a forma bem untada, vai vir a nossa massa. Massa na forma, forno pré-aquecido 180 graus. Cada forno tem a sua potência, mas em torno de 15, 18 minutinhos. Se o forno for muito fraquinho, vai 18 a 20. Se não, em torno de 15 minutinhos essa massa tá assadinha. Eu mostro o ponto para vocês. Então, eu acabei de tirar a nossa massa do forno, foram 18 minutos aqui a 180 graus, tá? Para começar a ganhar essa corzinha bonitinha. O que acontece? Qual é o segundo segredinho dessa massa? É trabalhar com ela morna. Se a gente deixar esfriar, ela fica quebradiça, vai ser difícil a gente enrolar. Outra coisa, se você não tiver papel manteiga e só untou a sua forma muito bem untada, você vai precisar colocar um paninho de prato aqui embaixo para desenformar o seu rocambole. Qual é a facilidade do papel manteiga? Tá quente aqui, o que eu vou fazer? Ó, só percebo se ele tá todo soltinho e eu venho aqui e tiro. Simples assim. Ó, é uma massa altinha, daqui a pouco ela baixa, não tem farinha de trigo. E o que eu gosto de fazer? Antes de rechear, eu já dou uma trabalhadinha na massa. Ó, já venho, tá quente, tá morninho. Se você não suportar o calor, espere esfriar um pouquinho. Mas se você suportar o calor, você já dá uma enroladinha nessa massa, quente ainda, porque ela já pega o formato. Deixa aqui 2, 3 minutinhos, a gente abre ela, vai rechear e daí vai enrolar mesmo para saborear. 3, 4 minutinhos depois, ó, ele ganha o formato. A gente pode vir aqui abrir. Ó, se ela dá uma rachadinha, não tem problema.
Agora eu venho com requeijão. Eu tô escolhendo rechear assim, você recheia como você quiser. Mas é sempre legal colocar algo úmido no começo, que vai trazer umidade, vai segurar a umidade nessa massa e nesse recheio, não vai ficar aquela torta seca. Umas colheradas de requeijão. O importante é deixar 1 centímetrozinho aqui, porque quando a gente vai enrolar esse rocambole, o recheio não vai sair todo aqui pro final, né? Agora eu vou colocar presunto. E essa ordem aqui é importante também. Se a gente colocar primeiro o queijo muito perto na massa, quando voltar pro forno, esse queijo vai vazar todo. Então a gente faz uma proteção. Então se você escolher o atum, a calabresa, o frango, o portuguesa, faz primeiro o recheio tradicional, o primeiro recheio que você escolher e por último o queijo no meio, porque esse queijo precisa ficar protegido do calor para ele não sumir todo da receita. Então agora eu venho com queijo, que foi o que eu escolhi, presunto e queijo. E quantidade do recheio, eu vou escrever na descrição assim, ó, quanto baste. Porque vai depender do tamanho do seu rocambole e tudo que você escolher para colocar dentro dele. Então a gente finaliza com um pouquinho de orégano. Um pouquinho de pimenta preta também, para dar mais uma camadinha de sabor nesse nosso rocambole, mas é totalmente opcional. Agora, com a ajuda do papel manteiga, como eu falei para vocês, ou daquele paninho de prato, a gente enrola e dá uma leve pressionadinha. Pressiona. Tira. Parece difícil, tá, gente? Mas não é. A massa é super malhável. Vai sobrar recheio? Vai, porque ele quer ir um pouquinho pra lá, eu sou exagerada, adoro tudo bem recheado, não vai ter problema, tá? Olha que lindo que fica, podia ser um tomate seco com uma rúcula, e a gente já vai brincando, milho com bacon fica uma delícia. Ainda com a ajuda desse papel manteiga, eu escolhi um prato aqui, que possa voltar uns 5 minutinhos pro forno, tá? Não é necessário. A receita pode ter acabado aqui. Fatia e divirta-se. E eu vou fazer mais um acabamentozinho aqui, porque sim, né? Porque tudo que é bom pode ser melhorado. Sempre digo isso pra vocês. Aquele molho de tomate caseirinho, que a gente já tem em várias receitas, tem no filé parmegiana, tem no ragu, mais um chablauzinho de queijo. E forno 5 minutinhos, alto, muito alto, só para derreter esse queijo, tá?